Processos fiscais, você sabe o que é? Olha, a fiscalização do transporte rodoviário de cargas, o TRC, pode incidir ou acontecer em qualquer via do território nacional. Contudo, são mais comuns em rodovias, principalmente as estaduais e federais, de forma semipresencial ou até mesmo eletrônica. E ela também ocorre fiscalização na forma de auditoria, como exemplo, através de solicitações de documentos a transportadoras ou embarcações, para posterior análise feita por uma equipe de fiscalização. No ato da fiscalização, são verificados documentos que caracterizam toda a operação de transporte, identificando o veículo, por exemplo, o motorista, o tipo de carga que está sendo transportada. E esses procedimentos são as que são checadas referente às notas fiscais, para que tomem conhecimento daquele tipo de transporte que está sendo realizado e se esse manifesto está de acordo com o contrato que foi feito pela transportadora e pelo contratante. E se acaso existir alguma infração pertinente à NTT, faz-se a lavra do respectivo auto da infração acometida naquele momento durante a transportação de alguma carga e assim sofrerá notificação o infrator para o provimento do pagamento dessas multas posterior ou, neste caso, uma apresentação de defesa. Então vamos conhecer sobre os processos das legislações fiscais que acontece dentro da logística para o transporte de cargas. O procedimento de fiscalização envolve todos os veículos de transporte de cargas nas estradas brasileiras e podem ser aplicados por agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal e estadual também. Porém, a fiscalização por pessoas são reduzidas devido ao seu efetivo, pois depende do quadro e principalmente da quantidade de pessoas ou de funcionários envolvidos para realizar a fiscalização. A fiscalização pode ser feita tanto por pessoas quanto por equipamentos. Em casos especiais, às vezes são usados até bloqueios. A ferramenta de fiscalização que deve ser aplicada dependerá do tipo de veículo que está circulando, do tipo de carga transportada, da velocidade empregada, da situação dos motoristas e da quantidade de carga transportada. Dessa forma, abordaremos os tipos necessários para a realização de uma fiscalização de qualidade e de que forma pode impactar no processo da distribuição das mercadorias. Esse equipamento proporciona um controle maior na velocidade por parte dos motoristas, pois em caso de fiscalização,
o primeiro item a ser analisado é o tacógrafo, que também pode ser encontrado no modelo digital, como uma impressora, facilitando o acesso ao registro de viagens. E essa análise é feita através da abertura de equipamentos e a leitura dos discos de carbono, que grava todos os dados referentes à velocidade e à distância percorrida por aquele veículo, que é muito útil na identificação também quando existe acidentes. A falta desse equipamento, do material de gravação, que é o disco, ou condições irregulares, como por exemplo má condição do aparelho, ou falta do disco, gravação errada, adulteração do registro, tacógrafo vencido. Isso acontece também quando a aferição do tacógrafo deve ser realizada porque tem um tempo limitado de pelo menos 2 anos e com isso busca garantir a confiabilidade das informações passadas pelo aparelho, entre outras situações que podem acontecer com a falta do equipamento adequado e que pode ocasionar em notificações ou multa grave e perder até 5 pontos na carteira. Conforme regulamentação do Código Brasileiro de Trânsito, CTB, é obrigatório o uso do tacógrafo em veículos com cargas acima de 4.535 quilos ou 4 toneladas e de transportes de pessoas acima de 8 passageiros. A circulação de veículos pesados nas estradas é contínua e nós podemos sempre perceber a dificuldade em transportar essas mercadorias pesadas pelas nossas estradas afora, que com simples descuido pode gerar um acidente. Desta forma, a NTT, em concordância com o Código de Trânsito Brasileiro, regulamentou a fiscalização desses veículos que ultrapassam a quantidade limite permitida em relação ao comprimento, à largura do veículo, podendo chegar a uma quantidade armazenada de até 57 toneladas, exceto em casos excepcionais a ser avaliado pela NTT. As balanças são instaladas em postos específicos que fiscalizam com o apoio fiscalizador das polícias rodoviárias federais ou estaduais e também podem ser utilizadas pelas empresas que realizam a distribuição do produto para obter um controle do registro de carga antes de sair do pátio da empresa. O excesso de peso gera multas, que são classificadas em média grave ou gravíssima. Essa penalidade dependerá da quantidade de carga excedente encontrada no veículo. O bafômetro é um equipamento
que mensura o teor de álcool no organismo do condutor através de um sopro em um bico, que geralmente são descartáveis. Esse equipamento é usado tanto para condutores de pessoas quanto para transporte de cargas, pois o risco de dirigir sob efeito de álcool é o mesmo. Porém, no transporte de cargas, o risco é muito mais alto, pois pode acometer entre várias pessoas e vários veículos. Já é uma realidade encontrar condutores embriagados tanto nas rodovias quanto nas cidades, colocando em risco a sua vida e as de outras pessoas, assim como os de animais também. Isso muitas vezes ocorre porque existe irresponsabilidade e despreparo do condutor, pois a punição é, de certa forma, irrisória. Apesar da infração ser gravíssima e ainda ter o agravamento do valor base multiplicado por 100, com suspensão da habilitação também, ainda existe condutores conduzindo e dirigindo com a habilitação suspensa, apesar da fiscalização que ainda existe. Sabemos que o volume de veículos é grande e a quantidade de fiscais para essa tarefa não comporta a frota, dando brecha para cometer infrações e ainda se isentarem da penalidade, entretanto com recurso ou se negando a realização de testes. A documentação no transporte é extremamente importante tanto para a segurança do condutor como para questões fiscais, pois existem produtos que sofrem influência de acordo com o manuseio e de acordo com o ambiente, e essas informações devem estar descritas nos documentos. Então, cabe a alguns documentos ser listado para o transporte de carga nas estradas nacionais. O primeiro dele é a CNH. A CNH, que é a Carteira de Habilitação Nacional, ela deve ser compatível com o condutor, pois o condutor deve ter capacidade também para poder transportar a carga, e durante o transporte de cargas os seguintes documentos são essenciais, como o certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV, o conhecimento de transporte de cargas, o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, também é um dos outros documentos. Além de tudo, existem vários outros documentos que podem também estar dentro ou sendo transportados junto com a carga. Eu tenho algumas curiosidades para você. Você sabia que o primeiro acidente de trânsito no Brasil aconteceu com o poeta Olavo Bilac, que utilizou o carro emprestado do ativista José do Patrocínio e, por não possuir habilitação para conduzir o veículo, ele perdeu o controle e acabou colidindo com uma árvore. E você sabia que o máximo permitido para a emissão de poluentes é medido de acordo com o ano, com a fabricação, tipo do motor e o combustível utilizado no veículo? Olha, sobre processos fiscais existentes dentro da distribuição logística, é essencial a qualificação das empresas de transporte, quanto das agências responsáveis pela regulamentação desses transportes, pois a fiscalização correta evitará problemas.